Fala, meus amigos do sétimo ano, tudo bem, galera? Então, vamos dar continuidade a mais um ponto gramatical, um ponto de estudo do nosso ano aqui, né, do sétimo ano, e que é uma matéria bem tranquila, mas que exige um pouquinho de atenção para a gente não fazer confusão, tá? Mas vamos lá. Olha só. A gente vai falar hoje de alguns artigos definidos, indefinidos, qual é a função, como usar esse uma, alguns, nenhum, né? E aí a gente tem o and, some and any. Então vamos ver os usos deles. Então vamos lá, o ou and, né? Nós usamos, né, o ou and com nomes contáveis no singular. Então a gente tem, por exemplo, ó, there is a boy, there is an apple. Então a gente está falando que são contáveis. A gente tem que no inglês a gente sempre relembra o que as categorias, né, de coisas entre contáveis e incontáveis, o que dá para contabilizar, o que dá para contar. Então a gente vamos lá. Se são nomes nos singulares, a gente vai usar uma dessas duas. There is a boy, né? Ou there is an apple. Tá bom? A gente vai ver agora que existe uma diferença também entre eles, da grafia, do que está escrito na letra, começando a letra seguinte. Então vamos lá. Esse A, né, o artigo A deles, do inglês, a gente usa antes de sons consonantais. Então, se ele vem antecedido por uma consoante, se a palavra o artigo que a gente vai usar vai ser sucedido por uma consoante, ele vai anteceder, ele vai ter que ser um A. Você não vai ser there is a boy, tá? B consoante, antes um A. O N a gente usa antes de sons de vogais. Então, até para pensar, ficaria estranho se antes de uma vogal a gente usasse um artigo com outra vogal. Perceba, there is a apple. Não fica esquisito? Então, there is an apple. Ou seja, tem uma maçã. Esse é o significado, essa é a tradução. E aí a gente percebe, a é vogal, então o que vai anteceder vai ser um artigo. O an, né? Porque eu não vou colocar vogal e vogal. Tá bom? Então, recapitulando. O esse A a gente usa antes de consoante. And, antes de vogal. E os dois se referem a nomes contáveis no singular. Agora vamos lá. Some. A gente usa o some nas formas das sentenças afirmativas, com nomes incontáveis ou plural de nomes incontáveis, né? Então vamos lá. There is some milk. Então vamos lá, tem algum leite, né? Você não é contável, a palavra leite no inglês não é contável. E ó, nomes no plural de contáveis. Então, there are some books. Eu vou falar que tem alguns, né? Esse some é perfeito dizer algum, alguma, alguns. Essa que é a tradução com o nosso português. E aí a gente vê com facilidade, ó. There is some milk. Sem regra de grafia aqui, tá tranquilo. E there are some books. Então a gente vê que ele é usado para incontável no singular. Algumas palavras incontáveis têm que ser caracterizadas por ele. Eu não posso falar there is a milk, tem um leite, né? Usando o artigo a. Então eu uso some. E dos nomes incontáveis no plural é porque eu falo que alguns. Existem alguns livros, ou tem alguns livros, tá? Como eu falei, o a e o n, eles são usados para o singular. Então, no plural de nomes contáveis, eu também vou usar o some. Vamos lá, some, exceção. Nós usamos some na forma interrogativa quando? Olha só, percebam aqui, é uma exceção. A gente usa o some, né, essa forma na interrogativa quando estamos oferecendo. Então tá aí, ó. Would you like some bread? Você gostaria de algum pão? Você gostaria de um pão? Você gostaria de comer um pão? A tradução fica um pouco falha, fica um pouco estranha se for traduzir literalmente, né? Mas assim, é muito comum. Would you like some bread? Quando eu estou oferecendo, as regras, essa é uma exceção na regra, ela não segue a risco que a gente falou antes,
ou seja, em situações interrogativas, oferta ou um pedido, né? Requesting. Vamos lá. Can I have some water? Percebam aqui também, eu estou usando aqui can I have some water? É uma forma interrogativa, tá? E se enquadra nessas exceções aí. Vamos lá. Any. Vamos ver o any. Nós usamos any na forma negativa e interrogativa, nas sentenças negativas e interrogativas. Então vamos lá. Nomes incontáveis. Lembra do exemplo do leite? Quando eu usei na afirmativa, eu coloquei o some. Vamos ver então na forma negativa, agora com os nomes incontáveis. There isn't any milk, ou seja, não há nenhum leite. Essa seria a tradução. Agora fala, tem algum leite? Is there any milk? Tá? Eu posso usar na negativa e na interrogativa. E para o plural de nomes contáveis, lembra que eu falei there are some books, no exemplo do some. Agora olha do any. There aren't any books, ou seja, não existe nenhum livro, não existem nenhum livros, né? Are there any books? Existem livros, ou seja, tem alguns livros, tem livros, né? Eu tenho o any, que é essa forma. Então, olha essa imagem aí, galera. Look at the picture and make sentence using a, and, some, and, any, and the nouns below. Então, assim, a proposta para vocês aqui é usarem esse vídeo para a gente fazer o exercício, tá? Fazendo frases usando os artigos, tá? Lembra de diferenciar aí, galera, quando a gente tem um contável e um incontável, quando a gente vai formar a frase na afirmativa, tá? E a forma como a gente vai dizer. Para dúvida é só voltar aí os slides anteriores. Eu quero que vocês façam isso no Google Sala de Aula, por favor, tá bom? Montem frases com essas palavras aí para mim. Muito bem. E aqui eu encerro e eu aguardo o retorno de vocês, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.